agora a mais famosa e a mais longa revolta regencial, a Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, uma guerra mesmo sangrenta de 10 anos de duração, de 1835 a 1845, ocorrida no sul, na região sul do Brasil. Começou ali no Rio Grande do Sul, mas se espalhou até Santa Catarina. Você verá esses detalhes ao longo dessa aula e você vai se surpreender ao longo dessa aula, porque com certeza alguma coisa da Farroupilha já chegou para você. Como eu disse, é a mais famosa das revoltas regenciais. Mas será que ela é exatamente como a gente imagina que ela foi? Vamos lá? Vamos começar? Primeiro nome, né? Por que Farroupilha? A gente já começa por aí. Assim como a gente começou em todas as outras revoltas, também aqui vale a pena começar pelo nome para ser um macetezinho, uma dica para te ajudar a lembrar da revolta como um todo, mas porque esse nome também tem uma discussãozinha aí, a gente precisa conversar sobre isso. Existiriam duas explicações, né, que muitos estudiosos dão, ou uma ou outra, ou até trabalham as duas. Uma se refere às roupas, então o termo Farroupilha ou Guerra dos Farrapos ou Grupo dos Farrapos teria se revoltado, né, e realizado essa revolta no período regencial, e eram eles maltrapilhos, vestiam roupas rasgadas, né, eram desligados, vamos dizer assim, desse código de roupa, do fashion code, do dress code, se é que você me entende. No entanto, dá para a gente questionar, embora essa explicação apareça em alguns livros e alguns estudiosos vão usar essa explicação, a gente pode questionar, porque não se trata de gente pobre. Ao contrário do que você viu lá em Revolta dos Malês, ao contrário da cabanagem, que foram revoltas feitas por gente pobre, aqui é uma revolta de gente rica, estancieiros, que nada mais significa que fazendeiros. Fazendeiros, donos de fazendas que produziam charque, né? Que trabalhavam com gado. Então, fazendeiros, estancieiros ou charqueiros são os personagens principais da Farroupilha. Isso significa que é gente rica. Ah, Jeane, mas não teve gente pobre trabalhando, lutando, ajudando na Farroupilha? Sim, mas eles não são os personagens principais. Eles são convocados pelos fazendeiros, certo? Eles são chamados e até recebem promessas em troca desse apoio. Então, definitivamente, a Farroupilha é uma revolta organizada por gente rica, por fazendeiro. Quando eu te contar as causas, os motivos, você vai entender perfeitamente que se trata de uma revolta de gente rica. Então, peraí, se é gente rica, talvez essas roupas, né, esses maltrapilhos não seja tão coerente. Mas existe uma outra explicação, tá vendo o que a gente precisava conversar sobre isso aqui? É gente rica, que não necessariamente era mal vestido, mas talvez eles se vestiam mal como um meio, um motivo a mais, um jeito a mais para manifestar a sua insatisfação. Aí, alguns estudiosos vão ver uma relação com os sans-culottes da Revolução Francesa. Calma que eu tô aqui para te lembrar quem eram os sans-culottes. Na tradução, se a gente fosse cometer o pecado de traduzir literalmente sans-culottes, seria mais ou menos sem calça. Eita! Mas você sabe que não era bem assim. É que o modelo de calça usado por essa galera que está junto com os jacobinos, que são os revolucionários lá da Revolução Francesa, é uma roupa, é uma calça diferente do modelo usado pela classe alta, pelos conservadores, pela nobreza. Os nobres usavam uma calça mais apertadinha, mais sexy.
Os sans-culottes usavam uma calça mais soltinha e meio que pegando frango, né? No meio da canela. E aí você conseguia identificar quem era um revolucionário radical na Revolução Francesa e quem era um nobre conservador olhando na roupa. Então, é possível que as roupas desses estancieiros eram usadas, né, essa falta de apego ao seu vestuário era usado não só porque eles são fazendeiros e trabalham com o pesado, com o sujo, mas talvez para mostrarem de que time eles são, sacou? De que lado eles estão. Porque esses estancieiros, aí a gente vai para outra explicação agora. Esses estancieiros que vestiam essa roupa mais largada, né, meio sem muita preocupação, eram em sua grande maioria liberais. Ao contrário do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, ao contrário do Araújo Lima, que é o último dos regentes do período regencial, o Araújo e o governo central de lá, o governo provincial de lá era conservador, os estancieiros tinham uma vibe mais liberal. Então, talvez para mostrar a sua posição política, né, nós somos liberais, a gente não está junto com esses conservadores, a roupa se encaixaria aí. E aí, já que eles são desse lado liberal, ligados às ideias e ao Partido Liberal, também há quem diga que o nome farrapos, que o nome farroupilha, foi dado a eles de maneira pejorativa. Então veja bem, talvez até os conservadores mesmo, a galera que era a oposição aos fazendeiros liberais, chamava eles de farrapos, de farroupilhas, como um apelidinho pejorativo, né? Como se estivesse xingando eles, denegrindo eles. Tudo bem até aqui? Respira e vamos resumir o que foi falado até aqui. Duas explicações para o nome de farroupilha ou de farrapos. Primeiro, a roupa. Não eram ligados nesse dress code, não eram ligados no vestuário e se vestiam com roupas maltrapilhas, vamos colocar assim. Ou a segunda explicação, o apelido pejorativo que esses fazendeiros levaram pelos conservadores, pela oposição, que xingava eles, chamando eles de farroupilha, até lembrando e fazendo uma associação pejorativa com os sans-culottes da Revolução Francesa. Sacou? Por fim, para a gente finalizar esse início de conversa aqui, eu acho que dá para pensar nas duas coisas. Você concorda comigo? Dá para pensar que eles eram mal falados, né? Apelidados negativamente pela oposição, mas também dá para pensar que a roupa deles não era tão bonitinha, tão engomadinha quanto a oposição, quanto os conservadores. Talvez seja possível, então, juntar as duas explicações. Ok, finalizei o primeiro ponto. Quais as causas, Jeane? Se eu estou falando de uma revolta de gente rica, ninguém vai estar com fome, pedindo melhorias de vida, que tá difícil viver, que tá uma miséria só. Não é essa a causa. Não é uma das causas. Não é, já estou te adiantando. Então, o que que tá pegando para esses fazendeiros, Jeane? Qual é a treta para eles organizarem, para eles fazerem a guerra mais longa, a revolta mais longa do período regencial? Vamos lá. Primeira causa, a mais doída para um fazendeiro do Rio Grande do Sul no período regencial. Os altos impostos sobre o charque, a carne seca, podemos pensar assim, só para facilitar. Esse charque é o principal produto da economia do Sul. Basicamente, as estâncias, as fazendas do Rio Grande do Sul eram fazendas de gado. A produção de carne é que alimenta a economia, que sustenta a economia do Sul. E aí, tanto o governo regencial quanto o governo provincial não estão a fim de abaixar os impostos altos sobre o charque, que é uma das solicitações dos estancieiros, dos farrapos.
Por favor, senhor governo, abaixa esses impostos, tá muito caro, não tá fácil para a gente pagar essa alta carga. Então vem comigo, basicamente a Guerra dos Farrapos, gente, é uma revolta tributária. Eles estão pedindo, em primeiro lugar, uma reforma tributária, abaixar os impostos. Segunda causa, como se não bastasse os impostos serem altos sobre o principal produto da economia deles, não havia essa mesma alta taxação sobre sobre o charque argentino. A Argentina também era uma produtora de charque. A Argentina está ali do lado, né? Geograficamente falando, vizinho. E muitas vezes o governo do Brasil comprava charque da Argentina e não comprava charque do Rio Grande do Sul. Veja a dupla raiva desses fazendeiros, galera, fala sério. Os impostos que eles pagam tá muito alto e o imposto para o produto de fora não existe. Então, em segundo lugar, o que os farrapos estão pedindo? Governo provincial. Seja um governo protecionista, você tem que taxar o produto de fora para favorecer o produto nacional. Você tem que preferir o nosso charque, produto brasileiro, seja protecionista. Não tem protecionismo nesse Brasil. Então, segundo motivo, você está compreendendo que é motivo econômico, é motivo de gente rica que está se sentindo prejudicado por esse imposto alto e por esse produto concorrente de fora. Por fim, como terceira causa, o embate típico do período regencial. Forças liberais de um lado, que estão pedindo autonomia para poder eleger o próprio governador provincial, para esse governador abaixar um imposto ou outro que fosse possível abaixar, que esse governo central desse mais autonomia, mais liberdade para esses fazendeiros fazerem a política local deles. E o combate dessas ideias, disso tudo que eu falei, com forças conservadoras. Porque o período regencial como um todo tem como característica principal esse embate entre liberais e conservadores. Conservadores que gostam que o poder seja centralizado, que o Rio de Janeiro comande tudo, que os regentes tenham a decisão, a palavra final, e liberais que pensam o contrário. Não, tem que dar autonomia para as províncias, tem que deixar eles tomarem decisões de acordo com os interesses locais deles. Isso também está pegando lá na Farroupilha. Então, basicamente, essas três causas. Ok, Jeane, entendi os motivos dos fazendeiros estarem revoltados, motivos basicamente econômicos. E o que eles queriam fazer então? Eles estão diante de uma regência que não faz nada e eles têm muitas reclamações. Então, o que eles estão pensando em fazer? Separar. Montar, criar, separar um novo país para eles. E esse novo país seguiria o regime republicano. Há quem diga, há estudiosos que dizem que a influência do Uruguai, que já era uma república, que nasceu há pouco tempo, lembra que o Uruguai já foi do Brasil? Já foi a Cisplatina, e o Dom Pedro I que perdeu o Uruguai. O Uruguai está ali do lado do Rio Grande do Sul, e o Uruguai é uma república. E talvez esses rio-grandenses teriam se inspirado no Uruguai para poder propor uma república. A Argentina também é uma república, né? O entorno do Rio Grande do Sul é um entorno republicano. São países republicanos e só o Brasil mantinha uma monarquia. Também há quem diga que havia uma fraca ideia, ela não era muito forte, ela não era consensual, mas alguém no meio dos farrapos teria falado de unir o Rio Grande ao Uruguai. Uma possível união com o Uruguai, talvez se transformar num único país com o Uruguai. Pois é, até isso se falou. Segundo objetivo, uma abolição. Pera, que aqui nós vamos ter que gastar uns minutinhos para a gente conversar, para você não ser confundido no vestibular. Por favor, não confunda isso no vestibular. Jeane, você está dizendo
que os farroupilhas, que os farrapos eram liberais radicais, que defendiam a abolição para todos os escravos, que acreditavam no trabalho assalariado? Não. É por isso que eu estou colocando esse ponto de interrogação aqui do lado. Cuidado. Essa abolição seria uma abolição restrita, limitada, apenas para os escravos participantes da Guerra dos Farrapos. Aqueles que fossem ajudadores, apoiadores da farroupilha, que estivessem junto com eles lutando contra o Império, se sobrevivessem à guerra, quando terminada a guerra, receberiam a sua liberdade. Isso ficou combinado. Um dos líderes dos farrapos, o famoso Bento Gonçalves, tinha isso como um compromisso. Ele prometeu aos escravos que faria a abolição para aqueles que lhe ajudassem no enfrentamento ao Império. Exatamente isso. E ele levou a sério essa abolição. Os escravos que sobreviveram foram libertos ao final. Mas tem um detalhezinho doído, amargo, que eu vou deixar para te contar no final. Por enquanto, o que eu quero que você saiba havia proposta de abolição? Sim, mas apenas para os escravos colaboradores da Guerra dos Farrapos, ok? Esse ponto de interrogação é para te indicar isso. Não era uma abolição geral. Nessa República Rio-Grandense haveria escravo, continuaria havendo escravo, a escravidão continuaria sendo permitida, certo? Farroupilhas não são abolicionistas, como causa, convictos, não levantavam a bandeira do abolicionismo, ok? Então é isso, como causas a gente colocou aí 3 causas principais, como objetivos a gente colocou 2 objetivos principais, discutir da abolição, né? Fiz a separação para vocês e agora vamos para o desenrolar. Na verdade, antes do desfecho, vamos para o desenrolar. São 10 anos de luta armada. Em 20 de setembro de 1835, que hoje inclusive é feriado no Rio Grande do Sul, até hoje eles comemoram essa data, seria a data de início da Farroupilha, da Guerra dos Farrapos, que só foi encerrada já no segundo reinado. Veja aqui nessa linha do tempo, em 1845 já é segundo reinado. Então 10 anos de combates, de violência, de mortes. Não vem com essa de romantizar isso aqui não, gente. Foi guerra mesmo, sangue, mortes. E eu tenho um detalhe para te falar, que é o que eu dei spoiler lá no início. Será que foi como a gente imagina? Como a gente criou uma expectativa em cima da Farroupilha? Essa coisa dos farrapos como guerreiros, como invencíveis, isso só ajudou na criação da identidade deles, sabe? Porque, na verdade, militarmente não há nada de invencibilidade. Essa força toda atribuída aos gaúchos faz parte de uma versão romantizada, né? Que eles gostam de contar, que ajuda, sim, na identidade deles. Mas, na vida real, os farrapos foram derrotados nesses 10 anos de luta. Militarmente foram derrotados. A regência, o império sempre vinha com repressão e ganhava. Por exemplo, essa República Rio-Grandense foi proclamada logo no início, 1835 ou 36, se não me falha a memória. O império veio e acabou com essa república. Prendeu o Bento Gonçalves, que é o principal líder. Bento Gonçalves foi levado preso. Conseguiu sair, voltou, continuou a luta, mas perdia, gente. As forças militares farroupilhas ou dos farrapos perdiam o combate e eles voltavam para a luta, não desistiam, voltavam para a luta. Aí proclamavam outra república, separada do império, né? Agora nós vamos montar a República Piratini. Depois eles terem perdido a primeira vez, tentam de novo outra república. Perdem de novo, galera. E aí chamam a República dos Farrapos até de República Andarilha,
Por quê? Perdiam uma batalha, iam para outro lugar, proclamavam outra república, outra capital, porque eles não desistiam, eles perdiam, mas não desistiam. E daí a ideia de república andarilha. Nesse andar para fugir da repressão, para fugir da derrota, eles acabam chegando a Santa Catarina. Santa Catarina apoiou a causa farroupilha. Foram apoiadores, colaboradores, tanto é que também proclamaram uma república, também pensaram em separar do Brasil, em não fazer mais parte do Império do Brasil. Foi uma república proclamada no mês de julho e por isso tem o nome de República Juliana lá em Santa Catarina, mas também tem a ver com essa história de os rio-grandenses não perderem, mas não desistirem, então eles continuam. Perde, corre, proclama outra república. Perde de novo, anda mais um pouco, proclama outra república. Entende? É mais ou menos isso. Então desfaça na sua cabeça essa imagem de invencibilidade, de poder aos gaúchos. Não é bem assim. Eles contam uma versão romantizada, bonita, heróica, né? Que, conforme eu disse, faz bem para eles, ajuda a criar essa identidade, né? A dar uma autoestima para eles, legal isso. Mas historicamente falando, eles iam perdendo, só não iam desistindo. Depois de tanto lutar, veio Dom Pedro II, propõe que sejam anistiados os que estavam presos. Vamos conversar, vamos terminar com essa briga, ela já está se arrastando demais. Mas eles não davam o braço a torcer, enquanto eles não tinham certeza de que o que eles queriam ia ser cumprido, né? O que eles queriam lá atrás, lembra? O imposto está muito alto, Dom Pedro, você vai fazer isso pela gente? O imposto sobre o produto de fora, o produto estrangeiro está sendo nosso concorrente desleal. O senhor tem que ser mais protecionista. Dom Pedro teria chamado o Barão de Caxias para interferir nessa revolta dos farrapos, na guerra dos farrapos, e o Barão de Caxias conversou com a liderança farroupilha e conseguiu sim estabelecer um acordo para que a guerra fosse encerrada, e é até por isso que o Barão de Caxias levou o apelido de O Pacificador, porque ele conseguiu encerrar a guerra e fazer um acordo para que o Rio Grande voltasse a ser do Brasil, para que a Santa Catarina voltasse a ser do Brasil. Esse acordo que foi fechado entre o Império, representado pelo Barão de Caxias, né? Dom Pedro II está sendo representado pelo Barão de Caxias, e a liderança dos farrapos, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, esses caras vão aceitar o Acordo de Ponche Verde, que foi o Tratado de Paz, né? O acordo que colocou paz na guerra dos farrapos depois de 10 anos. Nesse acordo estava prometida anistia aos revoltosos presos que ainda estavam vivos e presos, né? Então seriam todos liberados, perdoados. As dívidas da República Rio-Grandense, da República Juliana, porque veja bem, são 2 novos países, certo? Que envolvidos nessa guerra, devendo imposto para o governo desde lá de trás, estava com dívida. O que o governo vai fazer agora? O que o Dom Pedro deixou que fosse feito? Perdoa as dívidas dessa galera. Nós vamos assumir todas as dívidas, está tudo certo, vocês não precisam pagar nada, impostos do passado esquecidos, tudo que vocês gastaram nessa guerra, deixa com a gente que a gente vai assumir as dívidas de vocês. E a tal da abolição, escute esse detalhe que eu prometi que voltaria nele. Lembra lá que o Bento Gonçalves tinha firmado esse compromisso? Os escravos, os negros que nos ajudarem na guerra serão libertos. Aqueles que sobreviverem vão ganhar a sua liberdade. Pois é, mas nesse ponto Dom Pedro estava com um pouquinho de medo, de desconfiança. Por quê? Dom Pedro pensou o seguinte: se rolar uma mini, entre aspas, uma mini abolição lá no sul,
Pode ser que essa modinha pegue aqui em São Paulo, no café de São Paulo, né? Já está tendo produção de café. Segundo o reinado, o café já começa a deslanchar. Pode ser que essa história de abolição também vire moda aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, se espalhe pelo Brasil. E eu acho que ainda não é hora de fazer abolição. Eu acho que os meus fazendeiros não vão gostar dessa ideia de rolar uma abolição. Então o Dom Pedro queria fugir desse ponto, desse tópico do acordo. Veja como ele consertou, ele corrigiu. Olha a estratégia sacana do Império Brasileiro, de Dom Pedro II, de Barão de Caxias, diante desse ponto para resolver. Bento Gonçalves não voltava atrás. Não, eu prometi, eu vou dar liberdade para os negros que me ajudaram, sim. Ponto final. Dom Pedro, com medo dessa liberdade, falou, ixi, agora como é que nós vamos fazer? Ele não abre mão e eu tô com medo dele liberar os negros e isso virar modinha e me causar problema com os meus fazendeiros, eu não tô afim. Dom Pedro, então, Barão de Caxias, enfim, a negociação propõe que fosse feita uma última batalha. Olha isso, uma última batalha entre as forças do Império e as forças dos farroupilhas. Nessa batalha, os negros seriam os alvos principais. A ordem para o exército imperial, para as forças militares do Dom Pedro, era para que esses soldados, o alvo fosse os negros. Ó, vocês estão indo não para ganhar, porque a gente já resolveu, isso aqui está tudo mais ou menos resolvido, mas a gente quer que vocês matem os negros que vocês verem. Para quê, galera? Para sobreviver o mínimo possível de negros, para que o mínimo possível de negros fosse liberto. Para que a abolição fosse a menor possível. É isso mesmo, galera. Foi uma traição com os negros, foi uma sacanagem. Mas é isso que se conta de uma das últimas ou da última batalha da Guerra dos Farrapos. E por fim, nesse acordo de Ponche Verde, também constava a redução dos impostos do charque. Está em destaque aqui no meu slide, não por acaso, isso aqui é muito importante. Isso aqui, essa redução dos impostos e a taxação sobre o produto estrangeiro, sim, até isso vai constar também. Essa redução significou a vitória dos farrapos. Concorda comigo? Vamos lá então, vamos resumir assim, ó. Politicamente os farrapos venceram, porque a principal reivindicação deles foi atendida. Essa era uma revolta tributária, lembra de eu usar isso? Eu falei isso. Eles estão basicamente se revoltando contra esses impostos altos. E no fim da revolta deles, essa solicitação foi atendida. Então veja, politicamente a vitória é dos gaúchos, com certeza. E talvez por isso eles se achem um pouco, né? Talvez eles considerem pelo menos um empate, não uma derrota, mas um empate. Mas, militarmente, como eu já deixei claro para vocês também, apesar de toda a força, a não desistência, a persistência deles, eles eram derrotados pelas forças do Império. Eles perdiam. Militarmente derrotados, mas politicamente vencedores, porque a redução dos impostos aconteceu. Certo? Isso tudo estava lá no Tratado de Paz, conhecido como Acordo de Ponche Verde, que botou um fim nessa que foi a mais longa e com certeza a mais famosa revolta regencial.